E aí, garoto? Arruma a tua Olá, câmera tudo aí. bem? Tudo bem? E contigo? Tudo Sextou, ótimo. finalmente. Claudinei, Sextou. que honra poder conversar contigo aqui no Instagram. Eu virei a garota da live também, super adoro, né? Bater papo. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse espaço é, que a tecnologia nos oferece, né? Para a gente compartilhar conhecimento, provocar, apresentar as nossas inquietudes. E é isso aí, eu fico bem contente de estar conversando contigo hoje. A gente tem uma horinha para conversar, tu sabe que o Instagram, no final dessa uma hora, quase chegando nessa uma hora, já encerra a nossa live automaticamente. Então, eu já queria passar a palavra para tu se apresentar, dizer quem tu é, da onde tu veio, quem é você na fila do pão. Quem sou eu na fila do pão? Deixa eu fechar aqui para os meus pais não abrirem. Quem é você na noite, É, Claudinei? Quem é o Claudinei? Hoje, em construção, né? Fico muito honrado por estar participando aqui contigo, de poder estar abrindo um pouco da minha história, do que eu faço, de quem eu sou hoje, apesar da profissão que eu exerço. Hoje eu me considero um ser que quer deixar um legado. Em 2017, quando eu iniciei na minha jornada de trabalho que eu estou atualmente, a minha gerente questionou: o que tu quer deixar no mundo? Eu falei: um legado. E ela: que legado é esse? Eu falei: eu quero que as pessoas lembrem que eu fui um agente de transformação na vida delas. Em 2016 eu dei aula no SEDUP e a disciplina que eu dava, curiosamente, não fazia tanto sentido na época como faz hoje, quando eu me recordo. Era relações humanas. E foi a maior experiência que eu pude ter na minha vida. Foi trabalhar essas questões e trabalhar o íntimo do humano. Em 2016 ainda eu não tinha me conscientizado, me entendido como um ser LGBT, como eu entendo hoje, e não tinha entendido como esses espaços são necessários para que nós possamos pautar as nossas peles e as nossas existências. Sabe, Júlia? E tanto que eu te conheci porque eu comecei a ter essa sede de entender quem eu era, quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu que por anos e anos pude me esconder dentro de uma roupa heteronormativa em que as pessoas simplesmente não percebiam quem era o Claudinei. Ele era passável, porque normativamente eu tenho um estereótipo que passa. E que as pessoas achavam que quando falavam, meu, mas você nem parece gay. E eu achava e ficava feliz. Hoje isso para mim não significa que estão me respeitando. Porque quando elas dizem que eu tenho que parecer ou vestir determinado personagem, elas estão me afrontando e estão desrespeitando. Porque eu posso ser de todas as formas. Assim como as mulheres podem ser de todas as formas e ocupar todos os lugares. E simplesmente ser. Né? O meu processo ele é um processo que é demorado. Tanto hoje eu estou fazendo um novo curso, estou dentro de um centro acadêmico e parece que eu tenho 18, 19 anos. Mas é que por tanto tempo eu vivi dentro de uma couraça que parece que eu estou renascendo depois dos 30. Eu não nego tudo que eu vivenciei, toda a minha história. Eu acho que por eu ter me camuflado por muito tempo, eu consegui atingir algumas coisas que algumas pessoas que eu conheço hoje, sei que não talvez não alcancem ou não possam alcançar,
tudo aquilo que eu, dentro daquilo que eu pude usar como máscara, me permitiu. Eu trabalhei em construção civil, eu fui para obra, e eu nunca fui desrespeitado, porque eu me impunha, mas me impunha porque eu tinha medo. O medo me fazia vestir couraças. Mas eu tenho colegas que hoje eu convivo, num grupo muito heterogêneo, que aos 16 ele saiu de casa. Ele não conseguiu nem terminar o ensino médio. Ele mora sozinho. Eu, com 35, moro com meus pais. E eu não preciso sair daqui. Eles não querem me expulsar de casa pelo Claudinei ser o que ele é, por ser com quem ele dorme. Eles nem se preocupam. Talvez, claro, pode ser uma forma de negação, mas eu não preciso me explicar. Mas eu sei que eu sou um caso entre tantos, né? Então, o Claudinei hoje, ele simplesmente é um humano que quer deixar a sua marca no mundo, uma marca humana. E eu encontrei no direito eu tô emocionada instrumentos. aqui. Estou emocionada com o teu depoimento, ouvindo com bastante atenção. Sou tua admiradora, sabes disso, né? E acho que deve ser muito difícil não poder ser quem se é. E quando tu colocou ali para mim o subtema, né? Eu acho que a gente podia entrar também antes de falar do direito, mas o direito tem tudo a ver com tudo isso, né? Mas tu colocasse ali um subtema para mim, que eu fiquei refletindo, eu acho que você podia falar bastante também sobre isso, né? Não me aprisione dentro da minha própria luta. Quem te prende na tua luta, Claudinei? Como é que essa história de prisão e liberdade, né, que a gente pode considerar quando a gente fala numa luta pelos direitos? Essa questão do aprisionamento começou a bater muito forte para mim a partir do ano passado, porque eu fugi de algumas vezes já, recebi alguns convites para encabeçar pauta ou coletivos. Mas os convites quase sempre vinham da cisnormatividade. Mas eu tenho outras pautas e, tipo, uma delas, por exemplo, que me é muito cara, é a luta pelas mulheres e por seus lugares, na luta para que elas possam sair desses lugares e desses âmbitos abusivos. Eu sei que não é o lugar, não é a minha pele, mas eu me permito lutar, eu me permito, quando alguma me pede, eu dou o contato de alguém que eu conheço, isso aqui, essa aqui ela vai te ajudar. Não, como assim? Tu não ficou 10 anos nisso aí e agora tu simplesmente tem que sair de casa e toda a tua vida que tu dedicou a este ser. Você tem direitos e você pode buscar isso. Então, esse aprisionamento eu comecei a sentir, porque, não, eu não quero falar só sobre disso, só sobre essas lutas e essas questões do meu universo, da minha militância dentro para que eu seja respeitado como LGBT. Eu quero e eu posso falar sobre tudo, se eu tiver, claro, conhecimento de causa, se eu tiver estudado a respeito daquele tema, se eu tiver conhecimento empírico a respeito. Então, isso que me constrange um pouco, e eu revidei alguns convites, enfim, ou seja, diretório acadêmico, ou seja, dentro do coletivo da juventude do partido que hoje eu milito, porque parece que o convite vinha como que, ó, esse tema e essa pauta é tua. Mas eu gosto de falar sobre tantas outras coisas, eu quero estar podendo falar. E o medo de assumir aquela pauta, como se nas outras vezes em que eu me manifestasse ou eu quisesse, ele quisesse talvez me limitar. Às vezes eu sinto isso para as mulheres, e na semana retrasada, eu acho, há um mês, o professor Silvio de Almeida esteve no Roda Viva, e no outro programa, e tipo, ele é um tributarista. Ele não quer só falar sobre cotas, sobre racismo. Ele tem conhecimento em muitas outras pautas, e parece só pela questão da pele, querem chamá-lo somente para falar sobre racismo. Por que isso? Porque a mulher só tem que falar sobre feminismo. Ela pode ser uma grande tributarista, uma grande advogada, uma grande conhecedora, né? Ela pode falar para além
do feminismo, para além da mulher. E isso que eu sinto muitas vezes, né, que eles parecem que querem nos colocar nessas caixinhas, entendeu? E não considerando a nossa existência universal. Então, isso que me provoca, e eu percebo quando em alguns lugares, em alguns momentos, e isso me incomoda. Então, eu sempre tento pautar isso. Eu sou muito mais que isso, que essa sigla. Eu sou muito mais, posso muito mais. Então, essa prisão mental ou ideológica que às vezes querem, isso me incomoda, entende? Então, basicamente, o que eu quis dizer no subtema foi isso, sabe? Aham. E essa prisão que tu coloca, seja uma prisão que os outros tentam te colocar, ou uma prisão subjetiva tua, né, a partir da ação da sociedade também, ela, de certa forma, contribuiu, Claudinei, para tu ter a tua tomada de consciência e tu se reconhecer no mundo como um ser humano igual aos outros, apesar das diferenças, né? Apesar dos marcadores, enfim, que a gente carrega com a gente. E como é que isso se dá, assim? Essa tomada de consciência é importante para quê? Né? Então, a partir dessa tomada de consciência, do você se reconhecer como esse ser humano digno, como qualquer outro, né? Independentemente das siglas que tu carrega, para onde que tu vai com essa tomada de consciência, se isso te empodera ou te deixa com mais medo, como é que é isso? Essa tomada, ela me empodera muito, né? Essa tomada de consciência de saber quem eu sou, mas o que eu não quero é que ela me limite para somente isso, né? Por exemplo, eu nunca cheguei, nunca conversei com você e disse, Júlia, sou gay. Tu também nunca chegou e disse para mim, eu sou hétero. Porque não importa. Com as nossas dinâmicas e com as nossas relações sociais, com a Sim. nossa vivência, isso simplesmente, isso vai. Então, por isso que eu acho invasivo e eu acho desrespeitoso, de Muito, verdade. esses rótulos, né? Porque não importa. Importa quem eu sou como humano, né? Como eu me relaciono e como eu caminho e pelas obras e com aquilo que eu entrego, né? Tanto é, aconteceu a mesma coisa com a Andrea. Nós nos conectamos pelas energias e por aquilo que a gente entrega no mundo, né? Nós encontramos numa Exatamente. trilha, ficamos amigos, as nossas lutas são muito semelhantes, ela por um viés, eu por outro, mas que não são lutas divergentes, elas convergem. E eu gosto muito de um autor que eu estou usando agora e acompanhando, que é o Safatli, que ele fala que nós temos um guarda-chuva, entendeu? Isso pode se tornar uma constelação. A tua luta, a tua militância, quando eu falo do feminismo, tipo, eu fiz o curso da advocacia feminista. Ah, mas eu não tenho corpo feminino, não é meu lugar de fala. Mas eu quero entender mais, eu quero compreender mais, eu quero entender todas essas dores, para que quando eu puder assumir este lugar na ausência, ou até mesmo quando alguém, como algumas que estão nesses posicionamentos, nesses lugares, seja na Câmara Estadual ou Federal, essa pessoa está ali, ela está representando, mas a quem que ela está representando? Será que eu, muitas vezes, se eu tiver essa construção e entendimento dessas lutas, será que muitas vezes eu não posso assumir este lugar e ser a voz da voz daqueles que não estão lá comigo? Né? Eu entendo que isso, entende? Que essa tomada de consciência de ser quem eu sou, mas, acima de tudo, de não me limitar somente a isto, né? E quando ali colocou militância, eu mandei para um amigo meu de São Paulo, o André, ele falou, olha, agora sim se assumiu militante. É que eu entendi e quero entender que a minha existência é um corpo político na existência dela, claro, LGBT, gay, homossexual, que seja, branco, com os meus privilégios que eu tenho pai e mãe, casa, teto,
que muitos não têm, tenho esses privilégios que, né, por mais que eu esteja num grupo vulnerável, eu tenho privilégio frente a outros muitos mais vulneráveis. Então, eu quero entender que todas essas minhas vulnerabilidades, isso me dá força para que eu possa, talvez, ser esta voz lá, né? Principalmente quando esses outros corpos não estão. Teve uma aula com o professor Gornick, maravilhoso, né? Que nós amamos. Gosto muito dele. Em que ele colocou a foto daquela travesti na cruz e perguntou o que significava. E ele deu a chance tanto para quem era contrário, né, que de um setor um pouco mais conservador e tal, e que se sentia ofendido com aquilo, e uma outra quem quisesse falar a respeito. Infelizmente, por não ter nenhuma travesti ou trans na sala, eu fiz esta voz, ocupei este lugar que ali deveria ter uma travesti e não tinha, e disse, ela está gritando socorro, porque é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Esta é a minha fala e a minha defesa. Então agora eu deixo para os outros fazerem a sua. Ninguém se levantou. Eu encontro estas pessoas, muitas vezes, no ambiente virtual, nas redes sociais. Mas ali no tete-a-tete, quando eu mostro vidas morrendo, vidas que importam, porque são vidas, cadê? Eles não fazem as suas defesas. Então, acho que ocupar esses lugares, seja da mulher, do travesti, do negro, né, que sofre rotineiramente, corriqueiramente, esses aprisionamentos, me fez entender para além da minha luta e entender que realmente existe uma constelação e todas essas nos unem, sabe? Eu acho que é isso. Não me aprisione, deixa eu falar sobre tudo. E se eu errar, me ajude no meu caminho. Ai, maravilhoso! Gente, que emoção! Estou super emocionada aqui. Nossa, Claudinei, tuas palavras são muito fortes, né? Tu consegue colocar na tua fala esse sentimento, né? Esse amor, essa dor, essas vivências, essas experiências, e a gente ganha muito, muito com isso, sabe? E me conta uma coisa, conta pra gente como é que o direito apareceu na tua vida, jurista em formação, e eu acho sensacional isso, não porque eu sou do campo jurídico, mas porque eu acho que faz todo sentido, né, diante daquilo que tu coloca. Eu quero entender o porquê de você estar no campo jurídico, querendo, né, conhecer tudo, qual é a tua perspectiva, o que que tu pretende com o direito? Me conta, conta pra gente que nós estamos curiosos aqui. O direito era o meu sonho quando terminei o ensino médio, mas financeiramente não tinha condição, né? Então fui trabalhar, operador de produção, depois fui para o RH, e meu sonho era direito e era fazer Univille. Daí fui para Guaramirim, fiz administração, comecei na área de RH, atuo há mais de 15 anos na área, por muito tempo, né, vestindo uma roupa do RH formal que a gente conhece, né? E eu acho que as feridas, elas também, a gente achou que as coisas e muitas coisas estavam dadas até 2016, 18 principalmente, e a gente viu que não estava, né? O professor comentava muito, não se muda uma sociedade através de leis, né? Temos muitas leis. A gente muda através de um processo educativo, reflexivo e emancipatório. E a gente não teve isso nunca, né? Então, num piscar de olhos que surgiu alguém para trazer à tona tudo aquilo que estava reprimido, a gente viu no que aconteceu, né? Então, 2017 eu já conversava com o meu ex-líder, meu ex-gerente, numa empresa que eu atuei, e a gente falava, eu falei, eu sempre pensei em fazer direito, mas, não sei, já fiz administração, fiz pós, será que eu encaro novamente, todo dia, universidade, faculdade? Aí começou lá em 2017, primeiro semestre, não comecei, veio o segundo, não comecei, daí a gente estava trabalhando uma questão sobre ICMS, sobre energia elétrica, daí a gente ia visitar um cliente em São Bento do Sul,
E tive que ler a lei no caminho para chegar lá e realmente a gente ter bases para poder debater. Ele falou, cara, é aí, é o teu lugar, porque olha só, tu compreendeu, tu analisou, tu interpretou e falei, tá, tudo bem. Daí, em 2018, eu pego e decido ingressar no direito. E por ali, ali no começo, aí eu comecei, tá, vou estudar, vou tirar nota. Com o tempo, 2018 e 2019, isso explode de uma forma, e eu falo, cara, eu não quero ser um tecnocrata. Eu quero ver vida para além dos processos. Eu quero saber que eu estou sendo um instrumento para que alguém não tenha o seu direito vilipendiado, roubado, né, tolhido. E isso começou a chamar muito a minha atenção. E daí comecei a realmente entrar nesse âmbito e compreender todas essas questões que envolvem os vulneráveis, do qual eu faço parte, você como mulher. E eu falei, cara, é isso que eu quero para mim. É essa atuação que eu espero. E eu não tenho pressa de terminar. Eu quero fazer e eu quero aproveitar o caminho. Eu quero me entender, eu quero participar do movimento estudantil, eu quero viver tudo que eu não vivi na minha primeira graduação. Nem sabia que tinha DCE. Entendeu? O movimento estudantil nunca tinha ouvido falar na minha vida. É na Univille que eu vou viver a universidade que eu nunca tinha vivido. Eu acho isso para mim fenomenal. Eu me sinto um garoto aprendendo, né? Os coletivos todos. Depois eu fui e conheci outras pessoas que lá trabalharam e lutaram antes de mim. Eu falei, cara, que incrível. Como é que eu nunca acessei? Onde é que eu estava? Que lugar que eu estava, né? Fiquei dos 18 aos 25, 26, eu estava na igreja, né? Tentando me libertar do demônio, né? Não achei o demônio, ele não saiu, e estamos aí. Legal, legal. E, Cláudio, tu entende possível hoje, né, ou daqui para frente, ser um ativista jurídico? Né? Eu acho que a gente ainda tem um distanciamento muito grande entre, por exemplo, entre o direito e os feminismos, né? Nós estamos agora começando a ter uma imbricação, uma interface, de forma que as universidades estão começando muito devagar a falar sobre os feminismos, sobre as questões de gênero, né? E tu és um ativista, tu és um militante, né? E fazendo direito. Tu achas que a luta vai ser difícil para a gente conseguir incorporar esse discurso dentro de uma academia, dentro da faculdade de Direito? Vai ser difícil com ferrolhos de ferro, né? Mas vou usar um clichê, sabendo que era impossível, foi lá e fez. É isso aí. Em 2018, professora de constitucional passa um vídeo, um documentário dos Estados Unidos sobre a luta feminista. Passa no direito 1A e não consegue passar no direito 1B. Nossa. Porque um aluno se levanta contra, não permite que ela apresente este documentário, a aula acaba e eles não conhecem, não viram esse documentário. Porque um homem falou que precisava do contraponto. Quê? Tu quer um documentário sobre machismo? Tem um monte. Uhum. Agora, tu quer defender o machismo? Enfim. Por sorte, não foi na sala em que eu estava. Porque em 2018 eu começo a me entender como gente, né? Mas depois que eu soube disso, eu fiquei extremamente chocado. Como assim? As pessoas não podem falar sobre feminismo, que é um demônio, uma bruxa, tem que ser queimada? Somente porque eu quero ser respeitada na minha pele e não quero ser superior a você, nem implantar um outro regime para além do patriarcado. Só queremos iguais. Queremos estar lado a lado, mostrar que temos tanta competência quanto, podemos fazer tudo o que quisermos. Não nos limite, nos chame junto para a batalha. É só isso. Mas não pôde. Então, Júlia, principalmente na nossa região, é batalhado. Vai ser uma luta, né? Mas estamos aí, né? De mãos dadas,
persistindo, né, resistindo, sendo resilientes, né, o que também é algo que nos pertence enquanto ativistas, né, e às vezes não é fácil, mas a gente segue em frente com essa força, né, Claudinei? E, Claudinei, o Paulo Freire já dizia, né, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Né? Essa reprodução da opressão dentro dos movimentos, dentro dos guetos, a gente muitas vezes deixa de prestar atenção nisso, mas acontece muita opressão dentro dos próprios movimentos, né? Eu sempre gosto de lembrar a fala da Letícia Lanz, que é uma mulher transexual, psicanalista aqui em Curitiba, e a Letícia sempre fala, né, a partir da experiência dela, por não ter feito uma cirurgia, por exemplo, de transgenitalização, dela ser oprimida dentro do movimento das transexuais, né? Então, quer dizer, a gente tem aí uma tensão, né? Temos um problema. O que tu tem para dizer sobre isso? Qual é o teu pensamento, ou o teu entendimento, tua vivência, enfim? É doloroso demais, né? Vermos que nós queremos que a sociedade olhe para nós como seres humanos, né? Respeite a nossa existência, nos contrate pela performance, pelas nossas competências, por aquilo que entregamos, e não pergunte o que a gente faz no nosso quarto, porque isso cabe a nós, né? É uma pergunta extremamente invasiva, né? Esse processos seletivos. Eu nunca fiz, né? Porque sabia, né? Mas já vi relatos, muitos. Nunca aconteceu comigo, ainda bem. Pelo menos agora mesmo, agora se acontecer, o negócio fica estreito. Acontece muito, Júlia, essa questão aí da situação da mulher. E esses dias eu expliquei para minha gerente sobre os marcadores, né? O nosso ideal, nossa utopia, lá Eduardo Galeano, é chegarmos num dia em que a gente não precise mais usar negro, gay, lésbico, sapatão, bicha. Não quero precisar, mas infelizmente hoje em dia a gente ainda precisa dizer, né, que eu tenho X% dessa quantidade, né, de pessoas, tenho mais essas X%, porque ainda a gente está invisibilizado, a gente está lutando para ter um olhar para nossas existências, né? E como dizem, nós não queremos nenhum privilégio, a gente só quer o mesmo que há 300 mil anos, como diz o Harari, né, no Sapiens, da existência dos Sapiens, há 300 mil anos vocês estão aqui dominando, determinando, fazendo o que tem que ser feito, dizendo para a gente qual é o nosso lugar. Deixa a gente também chegar nesses lugares, que a gente já está tão lá atrás, né? Então, é óbvio que a reação viria, né? Óbvio. Né? Se tu tem muitos mil anos de um sistema hegemônico oprimindo, mandando, tu vai ter agora esse movimento de não quero perder o que sempre tive. Então, dentro dos nossos movimentos, nós temos isso, essa opressão, e eu confesso para você que eu já fui essa pessoa que tem medo do diferente, sendo que eu também era diferente, né? Mas eu tinha medo do mais diferente que eu. Eu já me juntei com opressores para oprimir, porque era uma forma de autodefesa, porque se ele é tão mais estranho que eu, se eu me juntar com eles, eles vão ser meus apoiadores. Então eu já fui essa pessoa não desconstruída, opressora, que magoei, talvez, que diminuí outras pessoas, porque como eu sempre falo com meu amigo Danilo, eu falei, Danilo, a gente pôde se esconder, né? Por muito tempo. A gente usou capas, a gente pôde ter namoradinhas, a gente era mais
padrão, né? A gente era mais próximo da norma. O que talvez tinham sobre as nossas existências eram dúvidas. Será? Será? Aí a gente jogava uma namoradinha lá, colava, passava, estava tudo certo. Então eu também já oprimi. O que eu tento hoje, que eu tenho como propósito de vida e de existência, é usar a minha própria história para educar estes que eu convivo, que eu vejo, que por uma razão ou outra, por uma própria repetição daquilo que viram na sociedade, na escola ou nas mídias hegemônicas, de opressão. Eu falo, ei, amigo, não é assim que você tem que se referir. Não pergunta o nome de nascença, não queira ver fotos, não oprima. Cara, frequenta aquele bar lá, ele é mais aberto, ele permite que essas pessoas se sintam representadas. Tu já percebeu que naquele bar lá, mais classe média, essas pessoas não estão? Tu já começou a fazer uma leitura, quem é que frequenta? Tu já foi naquele outro? Não, não, lá é muito bagaceira, muito quebrada. Eu falei, lá tá. Quem é nosso? Lá tá representantes que se perderam, morreram, deram a cara a tapa e não tinham maquiagem, nem tinham personas para vestirem. Por essas pessoas hoje, eu posso ser um gay discreto. Por causa dessas pessoas hoje, eu posso falar que eu sou discreto e fora do meio. Então, respeite essa história. Não fala que aquela pessoa não te representa. Porque hoje, muitos jovens, muitos adolescentes, podem saber que eles podem ser quem são nas suas existências e nas suas peles, e pode ser um jornalista de sucesso, pode ser um cantor de sucesso, pode cantar rap, pode cantar funk, pode ser um advogado, pode atuar, pode estar na faculdade, pode estar onde ele quiser, porque ele pode. Então, neste momento, representatividade é importante, mas nós sabemos, tanto eu quanto você, que isso não vai romper as estruturas. Então, nós precisamos realmente educar a nossa comunidade, a nossa aldeia. Porque se eu sou ferido na minha aldeia, como eu posso esperar que os de fora me deem corações? Se aqui dentro vocês não me olham, se aqui dentro vocês não me representam, e aqui vocês estão reproduzindo hegemonias, vocês estão reproduzindo corpos padrões, vidas padrões. Entende? Então, isso realmente eu tenho um olhar para dentro de nós, das nossas lutas e pautas, e isso me fere muito. Mas eu sei que também não é culpa somente deste outro. Ele está repetindo o que ele sempre recebeu. Então, eu posso chegar nele, né? Muitas vezes, algumas pessoas, ao lerem, muitas vezes, algumas coisas que eu coloco e tal, pode me ver que é agressivo. Claro, eu tenho muitos momentos de raiva. Mas quando eu estou no ao vivo, no olho, no tete-a-tete, eu tento explicar. Eu chamo. Semana passada eu falei com o menino, a gente estava falando sobre privilégios, até sobre o caso do Tami. Ah, amigo, mas eu não tenho privilégio. Eu sou da quebrada, sou pobre. Eu falei, tu tem privilégio. Você é branco, você é padrão, você é magro, tem privilégio. Aí ele conseguiu conectar e reconhecer, eu tenho privilégios. Porque na visão dele, privilégio era apenas o econômico. Então, olha só o quão distante a gente está. Nossa educação não transformou, não gerou, não criticou. E hoje a gente mal tem filosofia e sociologia, porque a gente não pode pensar, né? A gente só tem que fazer conta, né? Tem que fazer um técnico e tem que ser mão de obra. E não pensa. Não pensa. É bem Então, isso. sim, Júlia. Eu concordo contigo, assim, e tu estás falando, eu estou refletindo aqui, né? André até pontuou num comentário ali que falta consciência, né? E a consciência, ela só vai ser, a gente só vai conseguir chegar nessa consciência através de uma educação em direitos humanos, porque as pessoas não sabem, desconhecem, exatamente porque foram construídas e constituídas dentro de uma sociedade que tem uma cultura patriarcal, né, que determina quais são as normas, quais são os padrões, os estereótipos. Então, a partir disso, a gente tem muitos enfrentamentos para
para enfrentar, né? E também, nesse sentido, essa consciência é que falta, né? Como é que a gente vai conseguir chegar nessa consciência ou transmitir essa consciência, contribuir para que as pessoas possam desconstruir essa cultura, né, através da educação? Eu não vejo outra forma, sabe, do que a educação. Não há. Não há outro caminho a não ser este. E é mais que urgente, tanto é que semana passada eu tinha que iniciar o novo semestre e eu fiquei muito propício a fazer pedagogia, né? Loucura. Porque no atual momento onde a escola pública e os seus professores são alvos de perseguição, sistematicamente, né? Uma educação que sempre foi desvalorizada, é mais que urgente tu pautar e tu colocar estacas numa criticidade, né? Porque quem está sendo perseguido é a escola pública, não a privada. É a pública. Por quê? Porque o neoliberalismo quer abarcar tudo. Porque tudo ele vê como negócio. Tudo ele vê como dinheiro. E essa pauta neoliberal que criou seres individualistas, mesquinhos e fechados em si e não para o coletivo, criou esta sociedade que aí estamos. Então não há outro caminho a não ser por um processo educacional, evolutivo e emancipatório. Mas, infelizmente, nós temos uma educação que tem um ementa, que tem que seguir, e tem que aprender Bhaskara, e tem que aprender onomatopeia, de tongo, tritongo. E eu tenho que saber isso para passar uma coisa que eu vou tirar nota 700 e eu vou esquecer, porque isso na minha vida prática, na prática do dia a dia, na praxis, eu não vou utilizar. Não estou dizendo que não é importante, mas eu só defendo realmente que nós precisemos de uma educação que critique. Quando eu dei aula em 2016, e eu levei a pauta da minha ementa era Relações Humanas, nós trocávamos muito. Eu pedia, tragam exemplos lá da empresa, onde vocês vivem, o que queremos debater aqui, o que dá para encaixar. Quando nós trabalhamos a Revolução Industrial, a evolução do mercado de trabalho, por que nós tivemos que lutar por direitos? Por que nós tivemos que lutar por uma jornada mínima de trabalho? Por que nós precisamos lá atrás pedir por segurança e por normas de segurança? Então, eu fazia esse processo de conexão com a realidade deles. E eu acho que é possível, em qualquer disciplina, fazer isso. A Viviane Mosé fala que é possível eu ensinar a coisa mais complicada que eu aprendi para a pessoa que limpa a minha casa, se eu olhar nos olhos. Se eu tiver uma real vontade de ensinar, de explicar. E ela vai entender coisas que antes ela jamais julgava que poderia entender. Se eu tiver um interesse genuíno. Mas numa escola, onde eu tenho 3 horas e eu tenho que passar conteúdo, e professor luta para estar em 3 escolas ao mesmo tempo, onde eu pego qualquer coisa, eu jogo um filme para distrair. Não, não é possível. Não tem como, né? E isso em governos anteriores, não é neste. Eu estou falando, Darcy Ribeiro falava isso na década de 80, né, Júlia? Não é uma crise, é um projeto de não ter pessoas que compreendam para além daquilo que está ali na letra, dado. Elas interpretam, elas sabem o que significa? Muitas vezes não. Né? Então não tem como, não há como ter, se não passar pela educação. Eu posso ter 1000 leis. Levei a lei agora contra a homofobia. Quem que vai para a cadeia? Os 70% de negros que estão lá, nas nossas prisões, que o STF já julgou que é, né, uma situação de coisas inconstitucional. Essa lei vai atingir quem? Novamente, como o penal também atinge quem? Entendeu? Quem objetivamente essa lei vai atingir? Nós não vamos conseguir diminuir a homofobia, a transfobia, com uma lei que imponha, mas sim por um processo reflexivo de entender que o outro é um ser que merece dignidade e respeito, assim como eu tenho. Assim, porque eu também não sou morto por quem eu sou. Ele não deve morrer por quem ele é. Ele não cometeu nenhum ato ilícito, ele apenas vive, ele apenas existe.
Então é isso, não há como a gente evoluir sem educação. Eu também super concordo contigo e tu trazes reflexões que são muito salutares, assim, né? E uma coisa que você estava falando, eu estou aqui também refletindo na questão da escuta e da fala, né? Como é que a gente está falando hoje, para quem a gente está falando, quais são os nossos fundamentos no momento de fala e como que a gente está escutando também, né? Então, acho que a gente está as nossas relações a partir da linguagem, a partir das comunicações que a gente vem exercendo, dificultam também esse processo de garantir uma transformação da cultura patriarcal, uma desconstrução da cultura, do reconhecimento dos direitos humanos, os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, né? Então, até a colega falou ali, né, que tem muita gente ainda que acha que direitos humanos é para defender bandido. Não é para defender bandido, né? Então, quer dizer, Direito dos humanos, né? que tipo de informação está chegando nas pessoas? Em que medida que a mídia contribui ou não para que essa informação seja uma informação de qualidade, uma informação qualificada, consubstanciada, né, em fundamentos. Então, quer dizer, eu acho que o problema também é esse, sabe? A gente tem que buscar uma educação libertadora, uma educação em direitos humanos, desconstruir essa educação militarizada que a gente tem, né? Inclusive o Rubem Alves criticava muito a forma como as escolas se construíam, né? Para propagar o conhecimento aos alunos. Né? Exatamente, né? Então, quer dizer, a gente pode ir para diversos lugares aí para discutir esses temas, né? E eu só faço essa observação em relação à escuta e à fala, né? Como que nós estamos ouvindo e como que nós estamos falando. E antes de tu falar sobre isso, só quero lembrar que são 19h46 já, meu Deus, o tempo passa muito rápido e a gente vai esquecendo do tempo porque tá muito bom, né? E daqui a pouco, daqui uns, sei lá, uns 12 minutos, o Instagram encerra automaticamente. Na live que eu fiz com a Andréia, estava tão bom também que a gente nem viu o tempo passar. Né? E, nossa, não cortou a gente. Então, eu só vou avisar ali um pouquinho antes, que eu estou com o relógio aqui na minha mão, tá? Mas fica bem à vontade para falar um pouco sobre isso que eu te propus aí, que eu te provoquei. Existem alguns teóricos, né? Pondé, um deles, não acredita que esse conhecimento é construído do mestre com o estudante. O Bellini, né, que recentemente falei de... Acho que foi teu professor também, né? Não, o Bellini não foi Bellini, meu professor. Né? Não foi. Não? Não tive a felicidade de tê-lo como docente. Ele falou pra gente, o aluno, né? Então ele não gosta desse termo. Qual o termo? Desculpa, então, travou um pouquinho. Qual é o termo? Aluno, que é aquele que não tem luz. Ah, tá. Né? Então, ele não gosta muito desse termo, o estudante. E eu acredito muito nessa construção coletiva. Como eu disse para ti, lá em 2016, no meu processo, 2015, eu saí de uma organização que eu estava há 7 anos, né? Onde eu era o RH bruto da obra. O meu gerente falava que eu era grosso como parafuso de patrola. Mas isso era medo, né? Medo de deixar brecha, né? Então, nesse processo aí de escuta do aluno, em 2016 eu saí dessa empresa, 2016 dei aula, e esse processo de escuta, eu entendo que ele é necessário. Ouvir, né? Será? Tem aquela, né? Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Mas isso não é verdade, gente. Eu tenho uma responsabilidade com o meu público, tu tem com o teu, né? Será que ficou claro? A minha gerente atual, ela fala muito. Você lembra? Não sei se você lembra dela, da Mariane. Eu me fiz entender, eu me fiz entender, porque às vezes não é claro. Às vezes o outro não compreendeu de fato. E eu preciso escutar.
Então, eu acredito muito nesse processo de construção coletiva. E o estudante, aquele que vem a mim, ele não tem, ele não tá, não é já se rompeu, ele não é uma folha de papel em branco, ele tem histórias, ele tem conexões. Então eu consigo, será que eu consigo conectar? Será que consigo conectar o que eu estou falando com a realidade que ele vive? A realidade empírica do dia a dia, né? Eu ouvi ontem um, um professor, um rapper, num evento da Boitempo, que ele falava, tinha um menino que frequentava lá a nossa casa, ele tinha que atravessar por cima de corpos para poder chegar à escola. Será que eu, como professor, será que eu entendo essa realidade que cerca a minha comunidade? Como eles vivem? Eu estou falando, às vezes, de uma realidade aqui que não se conecta com o que ele vivencia. O que se conecta com ele vivencia é outra coisa. E será que eu nego? Eu sinto muito, eu tenho um amigo meu que trabalha no Estado, eu acho que o professor, educador, ele sai com aquela gana de transformar, mas ele chega num lugar e num ambiente em que já está formatado. Aos poucos, eu acho que ele vai se moldando e ele também reproduz depois um pouco mais do mesmo. Eu acho que tem que ter muita coragem, muita vontade e muita resiliência assim, para continuar acreditando nos teus ideais, sabe? Sim. Então, por isso que às vezes eu acho que é mais fácil não escutar, negar esse outro. Porque se eu nego, eu não me conecto. Eu não preciso entender, eu não preciso elaborar. E a vida também, talvez, passe melhor, né? Sem me conectar com tantas dores. Sim, forte. Bem forte isso que tu escuta, acho que travou um pouquinho, né? Não sei. Voltou. Claudinei? Oi. Travou um pouquinho. Eu tenho lido muito sobre isso, né? Principalmente quando a gente fala em feminismos, em advocacia feminista, e essa escuta, apesar de ser uma escuta em que a gente vai encontrar muitas dores, como você falou, é uma escuta que tem que ser um pouco mais precisa, um pouco mais atenta, uma escuta sem julgamentos, né? Para que a gente possa também transcender, né, para aquele lugar que está o outro, embora muitas vezes não seja o nosso lugar, para a gente poder, então, a partir dali, ter, né, um encaminhamento, um direcionamento, uma transformação também de pensamento, de cultura. Então, essa escuta, ela é necessária, eu acho, né? Embora, às vezes, seja muito difícil escutar, aquele que está falando, porque aquele que está falando muitas vezes está falando aquilo que tu não quer ouvir, né? E aquilo que tu não quer ouvir dói também. Mas enfim, Claudinei, são 19h53, ai, não acredito. Eu já vou pedir para você fazer as suas considerações finais antes que o Instagram nos corte. E a gente vai fazer uma outra live, a gente vai conversar sobre outros assuntos. Podia ter live coletiva, assim, né? A gente podia fazer um evento já e chamar todo mundo para o YouTube para a gente colocar na roda esses temas, essas conversas que a gente adora, né? A gente gosta bastante. Mas eu vou Olha a minha pedir para bandeira tu aqui, ó. faça tuas considerações finais com a tua bandeira. Vai lá. Então, essa bandeira significa muito para mim hoje e significa muito mais até do que a outra de 7 cores. Porque em Joinville eu conheço, acho que uma empresa e um lugar de educação que tem uma pessoa trans, a não ser os salões de cabeleireiros. Eu tinha uma amiga que trabalhava na noite e ela levou umas 40, 50 pessoas para casa e o cara não queria dar nenhum valor para ela financeiro. Ela resistiu o quanto pôde para não usar o seu corpo como material para obter o sustento, sabe, Júlia? Ela está trabalhando, tem 8, 9 meses que ela está trabalhando, e vale a pena dizer o nome da empresa, é OpenTech. E ela trabalha
como mulher, porque é o que ela é como ela se mostra ao mundo, independente se ela tenha pau ou se ela tenha tirado, ela se reconhece mulher, é assim que ela quer ser chamada. E um dos grandes influenciadores e participantes mesmo, que levou para a recrutadora e disse, chama ela para uma entrevista. O Danilo hoje está em Curitiba, não trabalha mais lá, e eles chamaram, ela passou, ela está trabalhando, ela está juntando o seu dinheiro para depois fazer cirurgia, para ser feliz. Ela só quer ser feliz, ela só quer ter o direito de ser quem ela é. E eu acho que essa luta, ela é nossa, ela é de todos, é como o Safatli fala, é uma constelação e é possível nós juntarmos todas essas pautas e todas essas dores que nos atravessam. Todas essas dores nos atravessam e a gente precisa de todos. Ano passado eu li numa revista que o feminismo não vai conseguir avançar sem os homens. E eu entendo e compreendo isso, porque na revista, eu não lembro agora a autora, mas ela falava, quem está à frente dos estados? Quem está à frente das grandes companhias? Nós precisamos desses auxiliadores, nós precisamos desses friendly, desses amigos da causa do ar. A gente precisa deles, que eles se entendam, que eles se desconstruam e que eles olhem para a gente. Vocês são tão iguais quanto os outros iguais. É só isso que a gente quer. Então eu me despeço dizendo que é meu propósito, eu não tenho outro. Eu não tenho mais pretensão alguma, a não ser transformar um pouco este mundo que a gente vive em um ambiente mais humano, mais diverso, mais plural. É isso que eu tento no grupo que eu tenho lá, que eu convivo. E uma esperança, Júlia, tem vindo muita gente boa aí na nova geração. Esse ódio, esse preconceito, esse estranhamento a nós, isso vem de um outro tempo e ninguém vai conseguir avançar, que a gente evolua, porque a nossa utopia nos move. Pode demorar 10 passos, 100 passos, mas essa utopia está lá no horizonte. Talvez nunca chegue, a gente precisa aceitar isso. Mas a gente não pode deixar de sonhar, de acreditar e de querer alcançar esse lugar melhor, porque existe, nem que seja dos nossos sonhos. Nossa, obrigada. Gratidão, Claudinei. Estou emocionada aqui. Adorei, adorei, adorei. E espero poder te encontrar muito rapidamente, pessoalmente ou novamente aqui pela internet, né? No Instagram, ou seja onde for, tá? Muito, muito obrigada. Foi uma excelente live. Adorei, adorei. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.